Olá, mulher! Bom, você já deve ter ouvido falar dos círculos de mulheres, né? Que são esses encontros das mulheres. Você já deve ter ouvido falar em conexão com o feminino, né? Resgate do feminino, empoderamento feminino, despertar feminino. Mas talvez o que você não saiba é como foi que chegamos até aqui? Por que os círculos de mulheres? Qual a importância desses círculos para nós mulheres? E eu vou falar um pouquinho para você sobre essa história das mulheres, essa história das nossas ancestrais, essa história que é minha, que é sua, que é nossa. Vem comigo para a gente iniciar aí essa jornada de despertar feminino. Os círculos de mulheres são mais do que encontros. São mais do que simples encontros, são um resgate de uma sabedoria antiga que foi silenciada ao longo dos séculos. Antes do surgimento das sociedades patriarcais, as mulheres elas ocupavam um papel central nas comunidades. Elas eram vistas como guardiãs da vida, da intuição e da conexão com os ciclos naturais, com os ciclos da natureza. Em muitas culturas, o feminino ele era reverenciado e as anciãs desempenhavam um papel de profunda importância. Nas comunidades antigas, as mulheres eram reconhecidas pela sua conexão com os mistérios da vida. Seus corpos eram espelhos dos ciclos da natureza. Menstruavam com as fases da lua. Gestavam a vida dentro de si e tinham a capacidade de nutrir não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Essa conexão as tornavam líderes naturais em rituais de fertilidade, de colheita e de celebração da vida. As anciãs, em especial, elas eram vistas como bibliotecas vivas, carregando consigo o conhecimento acumulado ao longo dos anos. Eram elas que orientavam as mais jovens, transmitiam a sabedoria sobre a vida, sobre os ciclos femininos e as relações humanas. Suas vozes eram ouvidas e respeitadas, e os seus conselhos moldavam as decisões importantes para toda a comunidade. Olha quanta importância essas mulheres anciãs tinham na tomada de decisões. Essas mulheres, as mais velhas, elas eram também responsáveis por rituais de cura, sabiam das propriedades das plantas e conheciam os segredos da terra. Muitas vezes eram as curandeiras e as xamãs, sendo ali os pilares de equilíbrio e espiritualidade. No entanto, com o tempo, esse papel ele foi sendo ali absorvido, especialmente durante os períodos históricos, absorvido pelo masculino. As forças das mulheres elas foram interpretadas como se fosse ali uma ameaça. Então, com o surgimento de estruturas ali patriarcais, as sociedades elas passaram a valorizar características associadas mais à energia masculina, como ali força, controle, racionalidade. Então, o feminino ele foi colocado de lado, colocado ali como se fosse num papel secundário ali na sociedade. Então esse movimento, ele não foi apenas cultural, tá? Mas ele também foi espiritual. Deusas foram substituídas por deuses. E a conexão das mulheres com os ciclos da natureza começou a ser vista ali como algo perigoso ou irracional.
As anciãs, antes reverenciadas, elas passaram a ser marginalizadas. Em muitos contextos, foram associadas às figuras negativas que faziam bruxarias, faziam mal para as pessoas e foram perseguidas pela sua sabedoria. Esse apagamento da liderança feminina impactou profundamente a forma como as mulheres passaram a ser vistas e tratadas, levando ali a desconexão que sentimos ainda até hoje. Essa ruptura na história deixou marcas profundas. Muitas mulheres hoje elas carregam sentimentos de inadequação, de desconexão com seus próprios corpos e ciclos e uma dificuldade em acessar a sua intuição. A busca incessante por controle, produtividade e perfeição tem raízes na negação das características femininas de receptividade, acolhimento e cuidado consigo mesma. Sem o equilíbrio das energias feminina e masculina, yin e yang, vivemos em um mundo de excessos. Excesso de trabalho, de competição e de desconexão emocional. O resultado é uma sociedade onde as mulheres frequentemente sofrem de ansiedade, esgotamento e uma sensação de vazio, pois elas estão desconectadas da sua essência. Os círculos de mulheres surgem como um antídoto para essa desconexão. Eles nos convidam a revisitar a sabedoria ancestral, a olhar para dentro e a honrar quem somos. Quando nos sentamos em círculo, recriamos o espaço onde todas têm voz, onde as histórias são compartilhadas e onde a sabedoria individual se torna coletiva. Nos círculos, resgatamos a importância dos ciclos, aprendemos a acolher as nossas sombras e a celebrar as nossas luzes. É um lugar onde podemos nos conectar com a nossa intuição e a nossa própria força interior, além de ressignificar o nosso papel no mundo. Hoje, as guardiãs nos círculos podem desempenhar um papel semelhante ao que as anciãs tinham no passado. São as que nos lembram da importância de pausar, ouvir e honrar os nossos ciclos. Sua experiência de vida e resiliência servem de guia para gerações mais jovens, criando ali uma ponte entre o passado e o futuro. Resgatar o feminino não significa negar o masculino, mas encontrar um equilíbrio. É honrar a intuição, tanto quanto a lógica. O cuidado, tanto quanto a força. Os círculos de mulheres, eles são uma forma poderosa de começar uma transformação, não apenas para as mulheres individualmente, mas para toda a sociedade. Ao nos reunirmos, celebramos a nossa essência e reafirmamos o nosso poder de cura, criatividade e conexão. Nos espaços, olhamos para as nossas essências, para as nossas forças internas, para a nossa intuição. Muitas curas acontecem nos círculos. Quando ouvimos as histórias que vêm das outras mulheres, sem julgamento, sem críticas, apenas acolhendo, cada uma com a sua própria história. Tudo foi do jeito que foi. Isso vai fazendo ali uma ressonância com a nossa essência, um diálogo de igual para igual, de uma alma para outra alma. Assim, passo a passo, nós podemos construir um mundo mais equilibrado, onde as energias feminina e masculina
coexistem em harmonia, tal como no início da nossa história, não é? O despertar feminino acontece com você. Faça parte dessa jornada de conexão com o feminino. Eu vejo você.